Deputado Fernando Cury depõe no Conselho de Ética da Alesp e nega a importunação sexual contra Isa Pena. Gesto de gentileza, segundo o deputado assediador. Deputado Fernando Cury também levou testemunhas que não presenciaram o episódio em que foi flagrado. Vou repetir. Deputado em depoimento levou testemunhas que não presenciaram o fato, o episódio em que foi flagrado passando as mãos no seio da deputada do PSOL em dezembro. Deputada Isa Pena considerou o conteúdo dos depoimentos uma continuação da violência. A reportagem da Vivian Reis, G1 São Paulo. O deputado estadual Fernando Cury do Cidadania depôs nesta quarta-feira, dia 24, no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, Alesp, em processo no qual é acusado de importunação sexual pela deputada Isa Pena do PSOL. Câmeras da casa registraram o parlamentar colocando a mão no seio da deputada. Ele voltou a negar o crime, mesmo com imagens, e argumentou que se tratou apenas de um, entre aspas, gesto de gentileza, ao interromper a conversa que a deputada estava tendo com Cauê Macris, o presidente da Assembleia. O abraço que eu dei na deputada Isa Pena foi um gesto que eu quis fazer de gentileza, justamente porque eu ia interromper uma conversa com ela, que estava tendo com o presidente Cauê Macris, disse o deputado em depoimento. Gesto esse, no meu entendimento, completamente sem maldade, completamente sem segundas intenções, um gesto que não teve qualquer conotação de intenção sexual, mas que a deputada Isa Pena, no seu direito, evidentemente considerou constrangedor e ofensivo, continuou ele, acrescentando um pedido de desculpas à deputada, aos colegas da Alesp e pedindo um julgamento justo. Adiante na sessão, ele citou os deputados que abraçou naquela noite e destacou André do Prado, do PP, a quem ele também teria abraçado por trás. Que declaração absurda, hein, deputado? Falta de vergonha na cara, hein? Só falta falar que as câmeras que transmitiram ao vivo esse assédio, só falta ele falar que foi feita montagem. Deputado, montagem ao vivo não dá. Em dezembro, o deputado Fernando Cury foi flagrado passando a mão no seio da deputada Isa Pena no plenário da casa. Há 15 dias, os deputados do Conselho de Ética votaram favorável ao recebimento da denúncia e abriram um processo. Só fizeram isso porque a imprensa, nós da imprensa, estamos de olho nisso aqui. Isso aqui é uma tremenda sacanagem. Olha, ainda na sessão desta quarta-feira, o parlamentar afirmou que o episódio já trouxe aprendizado sobre a necessidade de moderar o seu jeito. Jeito cretino, né? Ainda que tenha sido um abraço que tenha constrangido a deputada Isa Pena, e que seja meu jeito, me traz muito aprendizado. Esse meu jeito hoje não é tolerado por grande parte das pessoas que podem se sentir ofendidas através desse gesto, desse carinho, de um abraço, de um beijo. A partir de hoje preciso rever esse comportamento, porque, como disse, muitas pessoas se sentem constrangidas com isso, disse Fernando Cury em depoimento. Ô deputado, por favor, nós estamos aqui transmitindo jornalismo sério. Não faça a gente dar gargalhadas com essa sua fala ridícula. A deputada Érica Malunguinho, do PSOL, integrante do Conselho de Ética, perguntou o que o deputado tratava com o colega Alex de Madureira, do PSD, que tentou contê-lo momentos antes de ir à direção a Isa Pena. Ele respondeu que falava de assuntos diversos, inclusive não ligados ao mandato, mas que tentativa de segurar ocorreu quando ele queria pedir ao presidente da Alesp que acelerasse uma votação. Ai, não. Tem que dar risada. Ô, produção. Ô, Fernando Cury, o senhor está querendo ser humorista? Os humoristas, os comediantes, estão também em época de pandemia, desempregados. Agora, o senhor não tem capacidade nem para ser deputado,
muito menos humorista e comediante. O senhor, na verdade, essas suas declarações aqui, na verdade é uma verdadeira comédia de mau gosto, é uma afronta contra a população. O senhor está mentindo. E ainda levou ao Conselho de Ética da Lesp 8 testemunhas que não presenciaram os fatos. Veja só, ele levou em depoimento no Conselho de Ética 8 testemunhas que não presenciaram os fatos, inclusive uma professora, quando ele era criança. Isso é brincadeira. Ô deputado, o senhor está brincando com a gente. Vou repetir. O deputado Fernando Cury levou ao Conselho de Ética, nesta quarta-feira de manhã, 8 testemunhas que não presenciaram os fatos, entre colegas de faculdade de trabalho e um perito. Nenhuma dessas testemunhas considerou que o episódio se tratava de importunação sexual. Mas é claro, ele levou os amiguinhos dele, já combinado antes. Olha, a Isa Pena também esteve presente na reunião virtual e pediu a palavra ao final da sessão. Ela diz o seguinte: eu não prestei depoimento, faço esse pedido aos colegas. Isso que aconteceu hoje é uma continuação da violência. Peço que eu seja ouvida, interrogada. Reforço o pedido da perícia e da oitava dos deputados, em especial o Teôniro Barba, do PT, Cauê Macris, Carlão Pignitari, do PSDB, e Gilmaci Santos, do PRB. Já estou fazendo esse requerimento, disse ela. Poxa, ela não foi... realmente aqui é complicado, hein? Olha, de acordo com ela, os parlamentares citados presenciaram a cena e alguns deles, inclusive, lamentaram o episódio naquele mesmo momento. Ô deputado, será que eles não mudaram de ideia, não? Veja só o que disseram as testemunhas de defesa. Ele levou 7 mulheres. Isso aqui já foi combinado, é claro, né? As 7 mulheres convidadas se identificaram como amigas de Fernando Cury. E, sendo amigas dele, não vai falar. E relataram que nunca souberam do envolvimento do deputado em casos de importunação sexual. De acordo com elas, o parlamentar é conhecido por ser uma pessoa carinhosa e amorosa. E não viram assédio no vídeo com Isa Pena. Pessoal, precisa usar óculos, hein? As testemunhas também afirmaram que o fato de Isa Pena e Fernando Cury serem colegas de trabalho não são completos desconhecidos, o que também derrubaria a tese de importunação sexual. Está preparando bem a defesa, hein, deputado? Já o perito Edmundo Brown, que periciou o vídeo a pedido da defesa do deputado, disse que não há possibilidade de afirmar se houve ou não o toque, mas disse que não houve assédio, inclusive baseando-se em uma suposta demora que ele considerou ter tido entre a aproximação de Cury e a reação dela. Ô perito Edmundo, o senhor foi contratado pelo Fernando Cury, o senhor vai falar diferente? Vai falar diferente? Na sequência, olha só, o deputado Barros Munhoz, do PSB, disse que está faltando uma perícia, pois para o parlamentar faltou a análise do momento em que Cury se dirige ao deputado Alex de Madureira, que faz um gesto para segurá-lo. Por que quis segurar? O que o Fernando Cury disse? Esse é um cerne do problema, diz Barros Munhoz. Precisamos de um perito contratado pelo Conselho para completar seu brilhante trabalho, doutor. Houve um fato grave que precisa ser apurado, afirmou. Olha, o que o Barros Munhoz, aqui o deputado, diz é exatamente o que eu digo. Quer dizer, qual a moral que o perito contratado pelo acusado, ele vai falar a favor dele, é claro. Olha, participaram ainda da sessão os seguintes deputados integrantes do Conselho: Maria Lúcia Amari, do PSDB, Emílio de Souza, do PT, Barros Munhoz, do PSB, Érica Malunguinho, do PSOL, Delegado Olim, do PP, Alex de Madureira, do PSD, Estevão Galvão, do DEM, Wellington Moura, do Republicanos. Na próxima etapa, o deputado Emílio de Souza, relator do caso, indicado pelo presidente do Conselho, a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, deve elaborar um parecer em até 15 dias. Caso eles definam por uma condenação, o caso será enviado para o plenário da Lesp. Em reunião ainda desta quarta-feira, os integrantes do Conselho também deliberariam sobre a admissão de uma segunda representação contra Fernando Cury, oferecida ao comitê pelas deputadas professora Bebel, do PT, Márcia Lia, do PT, e Marina Elou, da Rede, por quebra de decoro parlamentar no episódio com Isa Pena. No entanto, a deputada Marina Elou informou que ela e as deputadas procuradoras da mulher decidiram suspender a representação devido ao já acolhimento da denúncia de Isa Pena. De acordo com ela, o ato pretendia fortalecer o pleito da deputada do PSOL.
Bom, além do processo correndo no Conselho de Ética, Fernando Cury é alvo de uma investigação criminal aberta pelo Ministério Público de São Paulo e autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que autorizou a abertura de investigação, já que todo parlamentar tem foro privilegiado em São Paulo. No pedido de investigação, a promotoria informou que os fatos em uma preliminar análise podem ter contornos de infração criminal e de crime contra a liberdade sexual, precisando, portanto, de abertura de investigação criminal para oitiva das testemunhas indicadas com a finalidade de angariar elementos de elucidação dos fatos. O deputado estadual também é alvo de processo disciplinar no partido dele, o Cidadania. Fernando Cury foi afastado das funções do partido em 18 de dezembro, após a repercussão nacional do caso. O Cidadania considerou que o episódio de importunação sexual da Alesp foi desrespeitoso, afrontoso e deve ser combatido. E o Conselho de Ética da Legenda recomendou ao Diretório Nacional a expulsão do parlamentar do partido. A expulsão de Cury seria decidida na reunião do Diretório Nacional no dia 13 de janeiro, mas o encontro foi suspenso porque ele conseguiu uma liminar na Justiça de Brasília para suspender o processo interno. Incrível, né? A juíza Tássia de Moura Guimarães, da 20ª Vara Civil de Brasília, entendeu que o processo contra o deputado deve ser primeiro direcionado ao Conselho de Ética no âmbito estadual do Cidadania em São Paulo. Depois disso é que ele deve ser analisado no âmbito nacional. Apesar da liminar favorável, Cury continua afastado das tarefas do partido, incluindo o de liderança da sigla da Alesp. Olha, isso aqui é uma verdadeira novela. Agora, nós aqui da Estação Imprensa, do jornalismo, a gente tem certeza absoluta que esse caso não pode ficar do jeito que está. No mínimo, esse deputado ele precisa ser primeiro expulso do partido dele. E, na nossa opinião, ele precisa ser cassado para servir como exemplo. Essas histórias de carochinhas que ele diz aqui, né, trazendo testemunhas, até a professora primária ele trouxe, não está na reportagem aqui, mas tem um complemento do Jornal Extra do Rio de Janeiro, que diz exatamente isso. Ele trouxe até uma professora, que foi uma professora dele, quando ele estudava primário, para falar bem dele. Absurdo. Estação Imprensa, o shopping da notícia. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção.